Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal HC Espiritual. Vou fazer aqui um relato de uma projeção astral, uma viagem astral, uma experiência fora do corpo que eu tive aproximadamente há 2 semanas atrás, e vou ligar o tema central dessa mesma projeção para com isso vos trazer algo para refletir em cima. E é isso, aqui na playlist de relatos de projeção eu busco trazer estas minhas experiências no intuito de poder correlacionar com experiências que vocês tenham também parecidas e para que vocês possam tirar dúvidas, se identificarem com algumas destas minhas experiências, acrescentar a mim próprio através de comentários, coisas que vocês também possam ter opinião em cima das minhas próprias experiências, ou trazer uma experiência vossa que vocês veem de uma outra perspectiva. E tudo isto é este o intuito, é aproveitar os relatos para trazer algo mais prático. Claro que o estudo é importante, mas a prática dentro deste contexto espiritual também é muito importante. Então o relato projetivo de hoje vai ligar a parte da espiritualidade com a religião, e eu quero aproveitar para vos dizer que muitas das vezes eu digo que hoje em dia não sigo qualquer religião, mas não quero deixar subjacente a ideia de que a religião em si, ou quem segue uma linha religiosa ou dogmática, que isso é por si só um caminho errado. Nada disso. Eu cresci numa família que me incutiu valores católicos e com os quais, no meu processo, ok? Não tem nada a ver com o processo de cada um de vocês, cada pessoa está no seu processo. No meu processo consciencial, derivado àquilo que eu próprio já trouxe de bagagem espiritual, com aquilo que eu me sinto bem, com aquilo que eu me identifico, a abordagem religiosa não me trouxe as minhas próprias respostas. Mais do que isso, aquilo que me trazia e a maneira com que eu observava o contexto interior e exterior não começaram a ser condizentes. E eu, nesta minha busca, inclusive, comecei a ficar até ateu, a não ter qualquer crença ligada à parte divina. E foi precisamente nessa altura, na minha vida, que eu comecei a ter mais noção espiritual, a perceber coisas que eu vivenciava na parte mediónica e principalmente na parte da projeção astral. Desde muito jovem eu comecei a entender situações como a catalepsia projetiva, que é a paralisia do sono. Comecei a perceber o quanto isso ligava à parte energética, inerente, psíquica, espiritual, e comecei a perceber-me de uma forma mais íntegra, mais profunda, e isso começou a fazer sentido para mim. Então, à medida que esse processo foi acontecendo, eu despertei para uma realidade com a qual eu me identificava a 100%, que é a abordagem universalista, espiritualista, que é ciente da minha própria espiritualidade e da espiritualidade enquanto contexto comum a todos nós. Todos nós temos uma essência espiritual expressada na matéria, e a matéria, ela própria, é também energia condensada. Portanto, isto é uma experiência espiritual. Comecei a verificar tudo sobre um viés espiritualista. Então a verificar que tudo me acrescentava, mas eu não tinha que estar preso a nada, especificamente. E isto abriu-me horizontes com os quais eu acredito que já veio comigo esta busca por uma liberdade que não fica presa à crença. Não é que isso seja errado se fizer sentido para alguns de vocês, mas para mim não há nada que me complete mais do que não só a espiritualidade em si, a noção espiritual, como também a liberdade que me dá poder absorver espiritualidade em qualquer canto, em qualquer linha e até mesmo em vertentes que o ser humano conduziu e que hoje em dia expressa como religião. Aliás, a etimologia da palavra religião, que vem do latim religare, o filósofo Cícero, ele falava de que foi um filósofo romano, falava do como de novo, algo que vem de novo, e legare como ver, examinar, escolher.
Então religar, reconectar a pessoa à parte divina. Claro que hoje em dia, pela conduta das próprias religiões em si, não é que não haja espiritualidade, porque a espiritualidade ela expressa-se em tudo. A espiritualidade expressa-se em centros espíritas, como também se expressa numa missa católica, como também se expressa na Umbanda, como também se expressa na parte muçulmana. Seja o que for, a roupagem que o ser humano lhe dá não implica que a espiritualidade não permeie tudo isso, porque são seres espirituais que estão com uma roupagem corpórea e há um duplo energético com o qual seres extrafísicos fazem a sua comunhão, interagem, há uma ligação, há um intercâmbio constante com a parte espiritual, independentemente da crença ou da roupagem ou do direcionamento que o homem lhe dá. É claro que a espiritualidade da luz vai operar dentro de pessoas que têm um bom propósito, uma boa conduta, um bom caráter dentro do seu trabalho, seja ele ligado a uma parte com um cunho mais religioso ou mais espiritual. Vai haver ali no duplo energético uma egrégora, e a palavra egrégora ela remete para um conjunto, um campo energético da luz. Nada tem a ver com coisas mais densas. Há pessoas que denominam egrégora como algo das sombras, expressando um conjunto energético, seja ele da luz ou das sombras. Não. A egrégora é da luz e, portanto, existem egrégoras que existem efetivamente egrégoras a trabalhar e a operar em assimilações e trabalhos e interações na parte religiosa, seja ela qual for. Inclusive, seres espirituais plasmam e estão dentro do campo energético de uma roupagem religiosa específica. Porque um padre pode ter uma bem-aventurança em si. Existem mentores espirituais que já vivenciaram experiências como padres ou como freiras. E para aquela vivência fez sentido e agregou à sua aura. Então há bem-aventurança também na parte religiosa. E era isto que eu queria clarificar, fazendo já o relato daqui a pouco. Já passaram 7 minutos, mas eu acho muito importante clarificar às pessoas que quando eu expresso que não tenho religião, eu não estou a criticar em si a religião. Agora, efetivamente, o ser humano que trouxe a religião não na sua essência e etnologia às vezes, decidiu conectar algumas pessoas e um conjunto de pessoas ligou a religião a outros propósitos mais daqui, ligando a vontades, a princípios e a intenções ligadas a situações que muitas das vezes desconectam a pessoa à sua própria espiritualidade. É preciso haver uma noção espiritual, saber que existe um campo energético em cada um de nós, existe uma essência espiritual que está a servir, que está a expressar. E aí, se a pessoa se identificar com o que quer que seja, isso não invalida o facto que deve o fazer. O que importa é a pessoa sentir-se feliz. Agora, se a escolha que a pessoa está a ter nega a sua própria espiritualidade, leva a pessoa a não se sentir assim tão bem, prende a pessoa, dogmatiza, cristaliza, e se a pessoa não se sente bem e feliz, aí é notório e é nítido que esse não é o melhor caminho. Assim como há pessoas que seguem linhas espirituais, estudos espirituais, e no entanto a conduta dessas mesmas pessoas não é uma conduta benéfica, equilibrada, harmoniosa. Às vezes até impõe sobre essas pessoas, ou melhor, o direcionamento que essas pessoas dão com o estudo espiritual leva as pessoas a condenar o outro, a criticar o outro, a julgar o outro, a ficar preso, o que é que cada um está a fazer, a maneira como cada um faz dentro da parte espiritual, e isso não é também algo benéfico. No entanto, uma pessoa que esteja ligada a uma religião ou até não acredita em nada, não tem uma crença, no entanto, a pessoa está a ter um serviço mais espiritual
no âmbito de que, no seu gerenciamento enquanto ser humano, que está ser humano, mas é um ser espiritual, emana uma energia, um conjunto gerenciado do seu corpo mental e emocional muito mais harmonioso do que às vezes um estudante espiritual. Então isto é espiritualidade. Não se trata de crença, não se trata de nada que tenha a ver com estudo. No fundo, o estudo é bom, mas a sabedoria também, a prática também e, acima de tudo, aquilo que a pessoa manifesta. Isto é que é a derradeira espiritualidade. E depois disto, sim, se houver uma linha, uma crença, seja o que for, que a pessoa se identifique e que isso lhe acrescente, isso é bem-vindo. Vou passar então agora ao relato da projeção astral que eu tive, que ligou a esta parte religiosa, só para vocês perceberem que espiritualidade é um caminho interno e religião em si expressa muitas das vezes a conexão com o divino. Mas nós temos que ter a percepção que, sim, existem coisas que transpassam a nossa individualidade. Existem apelos que devemos fazer a algo fora de nós, mas cientes daquilo que é o nosso potencial e do papel que nós temos no mundo, não só o mundo matéria, mas o mundo espiritual. Cientes deste propósito, aí sim começamos a ter uma conexão mais profunda, uma busca profunda. Não é algo fora de nós. É isto que nós temos que ter em mente. Então, a projeção astral que eu tive há aproximadamente 2 semanas, eu estava numa multidão que essa multidão ela estava a andar em fila, portanto eu despertei já num ambiente, eu estava fora do corpo e de repente eu abri a lucidez e estava numa fila de pessoas. E eu comecei a passar num local onde havia uma roda de cadeiras dentro de um recinto pequeno, do meu lado esquerdo, e havia um conjunto de pessoas que estavam sentadas circularmente em cadeiras azuis e estavam ali a conversar de uma forma amena, tranquila, e aquilo tomou a minha atenção. Depois do processo projetivo, quando eu acordei no corpo, levou-me a acreditar que eu fui deixado por algum mentor espiritual para ter aquele intercâmbio. De repente, quando eu tomo a minha atenção de uma forma maior, naquele grupo de pessoas, eu recebo um chamamento de uma das pessoas sentadas. Eu aproximei-me, havia ali uma cadeira vazia, na qual uma das pessoas dos espíritos colocou para eu me sentar, eu sentei-me e a conversa ali, ela tinha um teor religioso. Mas a energia que emanava daquelas pessoas era uma energia de tranquilidade. Então começámos ali a conversar do tema central do vídeo que eu estou aqui a trazer. Conversámos sobre espiritualidade, sobre religião, inclusive eu remeti à etimologia da palavra religião, levando e rebuscando mais a essência da palavra, daquilo que era o propósito religioso na sua raiz, e a mesma pessoa que me chamou para eu estar ali naquele grupo, a pessoa afirmava, fazia uma afirmação positiva com a cabeça, concordando com aquilo que eu estava a dizer, e eu não me lembro na íntegra de toda a conversa, mas sei que, em resumo, era isto que estava ali a ser falado, e as pessoas que estavam ali ouviram-me por uns instantes e eu também ouvi as pessoas. Depois, a mesma pessoa que me tinha chamado e que estava ali a concordar com algumas das coisas que eu estava a dizer, remetendo à parte da religião, chamou-me para eu me aproximar dela. Eu sentei-me mesmo em frente a essa pessoa e essa pessoa, eu descobri por conversa, essa pessoa era a líder, era quem conduzia aquele grupo, e a pessoa, inclusive, eu citei que eu não sabia que era ela a pessoa que coordenava energeticamente e conduzia espiritualmente aquele grupo. Eu expressei àquele espírito que o meu propósito ali não era entrar em rivalidade, pelo contrário, que eu tinha uma conduta ligada à parte espiritual e que a religião a mim não me afligia de nenhuma forma. E aquele espírito disse-me, eu sei disso. Aliás, por eu ter sentido isso na tua emanação, na tua energia, foi por isso que eu te chamei para tu acrescentares aqui ao grupo
uma conversa. Então é só para trazer para vocês que me estão a assistir, e eu gosto de trazer os relatos porque trazem a parte prática e vivida tão importante, é só para trazer para vocês que estudam a parte da espiritualidade, de que na parte astral também existem espíritos que continuam a ter uma amistosidade, não é ficarem presos à parte religiosa, mas têm um lado amistoso para com toda a história, para com toda a conduta ligada à parte da religião. Da religião, claro, remetendo mais à raiz da palavra, enquanto propósito e aquilo que leva as pessoas a ajudar e a ajudarem-se a si próprias. Então, é para vocês verem que mesmo a parte dos espíritos no astral podem conduzir a algo que se identificam. Eu não sei em concreto qual era a religião, mas sei que era uma religião ali, eles identificavam-se com algo ligado ao cristianismo. Portanto, os valores de Jesus ou Yeshua eram muito, era nítido que eram seguidos e respeitados esses valores. E, diga-se de passagem, Jesus trouxe mensagens incríveis para a humanidade, e eu gosto muito de Jesus e dos ensinamentos de Jesus, mais até, claro que é uma energia que não dá para mensurar, um mestre espiritual, mas o que realmente sempre me importou, desde que eu comecei a ter este lado mais espiritual, esta noção, sempre o que me interessou é a mensagem, as mensagens e os ensinamentos que Jesus trouxe, assim como Buda, assim como Sri Paramahansa Ramakrishna na Índia, e todos estes ensinamentos, estas mensagens, não a condução que os homens às vezes trazem e que revestem e ramificam de determinada forma, não é isso que me importa. Importa-me o mestre que desceu, que trouxe os ensinamentos e os valores de consciência e que eu posso absorver sem necessitar de estar preso a nada ou de uma aceitação de fora de mim. Não, eu quero ir direto à fonte e absorver o sumo espiritual de cada um destes mestres. E aqueles espíritos estavam ali em roda, sentados a falar da parte, de uma parte religiosa, mas que buscavam os valores do cristianismo, e eram seres espirituais, tinham noção da sua espiritualidade, eram pessoas do outro lado, cientes da espiritualidade, mas que, em forma amistosa, ainda se identificavam com as suas vivências aqui na matéria, e estavam ali com uma energia super tranquila, super amistosa, e eu gostei muito dessa troca e decidi compartilhar aqui com vocês neste relato desta viagem astral. E é isto, pessoal, que eu decidi trazer para vocês, falando aqui um pouco de religião, aquilo que eu quero expressar, porque para mim a minha abordagem é espiritualista. Foi com isto que eu me identifiquei, quando esbarrei com algumas pessoas que expressam esta mesma liberdade, mas que não tem que ser o caminho de ninguém. É o caminho que eu me identifico e que eu me sinto bem. Vocês devem seguir o caminho que vocês se sentem bem. Claro, se for um caminho que está a condenar alguém, que não vos faz feliz e que é algo muito fechado e que não vos está a deixar respirar e emanar enquanto seres que têm que se sentir bem e íntegros, então se calhar não é esse o caminho. Agora, se vocês... Inclusive eu tenho pessoas que me procuram, que têm um caminho religioso, mas que me vêm fazer perguntas da parte energética e espiritual. Inclusive eu tenho pessoas muito ligadas a religiões específicas e que veem os meus vídeos e que gostam. E por que não aceitar a parte espiritual? E isso não invalida que a pessoa se sinta bem dentro de uma religião, ou em religião nenhuma, ou em crença nenhuma. Então é preciso que a gente comece cada vez mais a retirar estes véus de ilusão, estas cristalizações, e que a gente se aceite dentro da crença de cada um, ou de crença nenhuma, mas que perceba a espiritualidade que permeia e contempla todos nós, toda esta psicosfera, juntamente com a Mãe Terra, que nos oferece esta experiência. E é isso, era isto que eu queria trazer. Já sabem que eu tenho atendimentos individuais. Se vocês quiserem, procurem-me no HC Espiritual no Instagram, HC Espiritual em grupo do Facebook.
mandem mensagem por lá para fazer um agendamento onde, através do tarot, eu faço um atendimento espiritual juntamente com energias que me acompanham e que me ajudam, ok? É isso, pessoal. Muita paz e muita luz e muito obrigado a todos por estarem desse lado.